Olá, 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 boa tarde, boa sexta-feira, final de sexta-feira para todos. Entrando ao vivo aqui, sem avisar, para aquele bate-papo que às vezes rola, responder algumas perguntas, conversar um pouquinho com vocês. Vão entrando, vão sendo todos bem-vindos e vamos conversar um pouquinho nesse final de sexta-feira. Vão enviando para os conhecidos, né, para saber que a gente está online, porque essa live não foi avisada, é uma daquelas que a gente entra de surpresa para ver quem é que está realmente com o perfil ali nos favoritos, para ser avisado e assim a gente poder conversar um pouquinho. Sexta-feira foi um dia bem atípico, assim, bastante coisa, e chegaram um grande número de perguntas, não consegui responder todas, por isso que eu estou abrindo nessa live também para a gente ir respondendo aos poucos, um pouco das dúvidas de cada um e falar sobre o que vocês tiverem vontade, né? Estou aqui à disposição. Quem tiver perguntas, já vão colocando. Acho que foi bem legal ontem, não sei se vocês viram, né? Aquele post que acabou sendo um memezinho sobre aquela questão da sorte, né? Que as pessoas dizem, você teve sorte de ter esse câncer, você tem sorte que esse câncer é bonzinho, né? Isso aí a gente entende que as pessoas estão querendo ajudar com essa informação, né? Quando falam isso, às vezes ficam desconfortáveis, não sabem muito bem o que falar e acaba saindo essas frases talvez não muito bem colocadas, né? Sempre gosto de dizer, isso não é sorte, ninguém gostaria de ter câncer. Sorte é não ter a doença, se é que a gente pode dizer assim. Sempre trabalha, né? Tenta ter uma vida saudável, fazer de tudo para diminuir os riscos da doença acontecer, mas infelizmente a gente não consegue, tem questões que fogem um pouco a isso, né? Quantas vezes a gente recebe aquela pergunta, doutor, eu nunca fumei, nunca bebi, fiz exercício físico, não tenho casos de câncer na família e estou aqui com câncer, né? Um câncer de pulmão, um câncer na mama, um câncer no intestino, não importa onde for, né? E realmente, a gente tem toda uma questão que a gente não sabe explicar da onde que veio essas mudanças, né? Que acabaram acarretando no surgimento do câncer. Alguns casos a gente tem uma explicação, a gente sabe, foi o cigarro, foi o tabagismo, foi o consumo de álcool, mas muitos casos a gente não sabe. E aí entra, né, tudo aquilo que a gente chama o mistério. Né? O que seria o mistério? O mistério da gente não saber explicar tudo, a ciência não conseguir explicar tudo. A gente não tem ferramentas para dar todas as explicações. Por outro lado, se conseguiu fazer o diagnóstico, se conseguiu ter acesso, né, ao tratamento, se conseguiu ter acesso a medicações e com isso, né, interferir nessa doença que acabou surgindo e que era inesperada e que a gente não tem uma explicação para dar. Estão entrando as primeiras perguntas. Vamos ver. Só lembrando, né, pessoal, a gente não pode fazer análise de casos individuais, a gente não pode fazer análise de exames, porque isso é proibido por lei. Isso só em consultório médico, então aqui a gente acaba falando de uma forma muito mais genérica sobre os diversos assuntos. Tá? A primeira pergunta: se a quimio afeta os rins. Um bom número de quimioterapias necessitam de uma boa função renal. A gente precisa ter um rim funcionando adequadamente e sim podem ter toxicidade renais. Não são todas, porque a quimioterapia ela entra no organismo, ela é metabolizada, então ela faz o efeito, né, que ela precisa ser feita, destruir as células, mas ela precisa sair também, ela precisa ser depurada. Se ela ficar o tempo todo circulando no organismo, a gente vai ter muita toxicidade, porque vai levar à morte de muitas células. De que forma que é feita essa depuração? Por dois órgãos, basicamente, né, os principais, rim e fígado. Temos algumas medicações que também são excretadas, né, que são eliminadas pela questão do intestino, nas fezes, mas sim, então a gente pode ter algumas quimioterapias que afetam o rim, sim. Tá? Nós tivemos uma outra pergunta que ficou ali para cima, que é relacionada à secreção, deixa eu ver se eu encontro, líquido verde escuro das mamas. Vamos lá, né, pessoal? Não é comum sair líquido da mama. Vocês sabem disso. O único líquido que pode sair da mama é no período que a mulher está lactente, então que está amamentando a saída de leite. Tá? Mas outros tipos de líquido não. Inclusive, se o líquido for líquido clarinho, como se fosse água, que a gente chama água de rocha, isso é bastante preocupante. Precisa, sim, procurar
o mastologista para fazer a avaliação, tá? Muitas vezes esse líquido não necessariamente é de câncer, pode ser de uma doença benigna, com uma infecção, uma mastite, mas precisa olhar, tá? Não é esperado, não é algo que a gente imagina que vai acontecer a saída de líquido. Que a Ana colocou, qualquer metástase dá sintomas mesmo, começo só se vê nos exames. Não, muitas vezes a gente não tem sintomas, né? Os sintomas vão surgir, independente se for a metástase ou o tumor inicial, em relação ao local em que está a doença, né? Local do corpo, e se está afetando alguma estrutura nobre. Por exemplo, uma lesão da mama, na região posterior da mama, né, superior ali da mama. Não necessariamente a gente vai ter sintomas, porque ali não tem nada nobre, né, do ponto de vista de dar sintomas, não vai ter nenhum nervo, né, não vai produzir dor. Né. A mesma coisa acontece com as metástases. Por exemplo, um nódulo de 2 centímetros no pulmão, 2 centímetros, uma coisinha pequena desse tamanho, né, dentro num contexto de pulmão, isso não vai afetar a respiração, não vai dar dispneia, né, que é a falta de ar, não vai dar tosse. Então, os sintomas dependem muito da localização da doença, seja ela primária ou seja a metástase. Tá? Mas, então, muitas vezes a gente faz o diagnóstico da doença só nos exames. A Mari colocando, tive recidiva do câncer de pâncreas, trata 1 ano e meio, exames mostrando o controle da doença, CA19 aumentando, se foi para 200, que pode ser. Como eu falei, né, Maria, eu não posso fazer análises de casos individuais aqui ou de exames, mas vamos falar um pouquinho sobre marcadores tumorais. São aqueles exames que a gente faz no sangue, que existem em alguns tumores, né, não são todos os tumores, e que eles nos dão pistas, nos dão dicas do que está acontecendo com o tumor. Se ele está respondendo à quimioterapia, se ele está crescendo, se ele não está, mas ele nunca vai ser um resultado definitivo. Só um segundinho. Conforme a gente... mais importante do que o próprio número é o que está acontecendo com ele, o histórico dele, se ele está subindo, se ele está diminuindo, né? É o que a gente chama de cinética, né? Qual é a caminhada do resultado desse exame. E com base nisso que a gente vai acabar, né, fazendo as interpretações. Lembrando que tem questões não só o câncer que acabam alterando, tem doenças benignas que podem alterar também, então é por isso que é importante fazer sempre a avaliação com o seu médico, né, para ver dentro do teu contexto de doença de que forma que esse marcador está se comportando. Câncer de estômago 4, existe cura? Eu não falo em cura aqui, tá, pessoal? Vocês podem ver que eu nunca falo sobre cura de doença, porque eu acho que o conceito de... vocês buscam muito esse conceito de cura no câncer, quando, na verdade, vocês acabam mais se colocando num compromisso gigantesco e acabam não... acompanhando todo o resto. Existem muitas doenças que não têm cura, que a gente vai ficar controlando o resto da vida. Pressão alta, diabetes, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, muita coisa. Né? E o câncer não, o câncer tem que desaparecer por completo. Então, hoje, qual que é o grande objetivo da doença? É controlar a doença, levar ela um longo período com o mínimo de efeitos, tanto da doença como dos efeitos, como do tratamento. Tá? Então, é importante a gente, independente, não estou falando de câncer de estômago, estou falando de uma coisa de uma forma geral, tá? Conseguir controlar a doença, mínimo de sintomas da doença, com mínimo de efeitos adversos, esse é o grande objetivo do tratamento sempre. Se conseguir fazer com que desapareça tudo, melhor ainda, tá? Mas não vamos sair buscando e precisando ter isso como resultado, tá? Rádio nos ovários, ablação ovariana, pode dar corrimento? Não, a rádio atinge o ovário, tá? Corrimento é algo relacionado à questão vaginal, questão de útero, tá? Então, cuidado. Radioterapia no ovário vai levar à menopausa, isso não tem relação com corrimento vaginal. Percebi após pacientes que tinham câncer tomaram a vacina da Covid, o câncer voltou e foi fatal. Isso seria coincidência? Não temos nenhum dado quanto a isso. Tá? Tem relatos, tá? E relatos pouco tem peso de evidência, que a doença melhorou muito nas pessoas que tiveram o Covid. Tem relatos que a doença piorou muito quando tiveram Covid, tá? Hoje, por enquanto, nós não temos nada conclusivo, nenhum dado mais fidedigno para nos dizer se existe alguma relação do câncer com o Covid, tá? Provavelmente isso é só coincidência mesmo. Carcinoma urotelhal grau 4 com metástases pode ter cura? Ó, mais uma vez a palavra cura, né?
Vamos lá, vamos buscar o controle da doença, vamos buscar viver melhor, vamos buscar viver mais. Né? O que é a cura? O que vocês estão buscando com isso? Tá? Vocês precisam conversar muito sobre isso com seus médicos, entender qual é o objetivo do tratamento, o que se espera. Tá? Então, acho que isso é muito, muito importante. Vamos ver. Doutor, câncer no ovário grau 2B é agressivo. Isso não significa nada do ponto de vista, né, para saber se é um tumor mais agressivo ou menos agressivo, Anne. Tá? Existe mais de um tipo de câncer de ovário, existem os tumores epiteliais, que são os mais comuns, existem os tumores germinativos, que seriam aqueles tumores mais parecidos com o câncer de testículo do homem. São doenças completamente diferentes. O que a gente sabe é que o 2B, o estadiamento, significa uma doença intermediária e existem tratamentos que podem ser feitos por um período na ideia de fazer controle, né, e resolver essa situação. Tá? Agora, um câncer pode ser agressivo independente do órgão que ele está. Todo mundo diz, o câncer de pâncreas é o mais agressivo que tem. Verdade, o câncer de pâncreas ele é bastante agressivo, mas também tem casos de câncer de pâncreas que não são muito agressivos. O câncer de mama luminal A não é tão agressivo. Verdade, mas nós também temos casos de câncer de mama luminal A que acabam se disseminando e se tornando uma doença muito agressiva. Tá? Então, nunca tentem buscar, sempre a gente depende de características individuais de cada pessoa e de cada tumor. Tá? E se a gente tentar ficar individualizando as situações, né, tentando achar uma fórmula mágica que sirva para todos, na oncologia isso não vai funcionar. A gente vai estar errando na grande maioria das vezes. Doutor, doença controlada, mais na tomografia, deu um leve aumento da metase do fígado. É normal câncer de mama? Pessoal, avaliação de exames é com seus médicos, não é aqui. Eu sou proibido de fazer isso, tá? Se eu começar a responder sobre análises individuais, eu perco o meu Instagram e não só isso. Eu posso perder o meu CRM, o meu direito de ser médico. Eu tenho certeza que ninguém quer isso. Tá? Então, por favor, conversem sobre seus exames com os seus médicos, tá? Para conseguir entender exatamente o que está acontecendo com a sua doença. Isso eu não posso fazer por aqui. Doutor, bico da mama invertido é um sinal. Tem como haver câncer de mama? A gente está falando da inversão do mamilo, tá? Alguns tumores podem causar a inversão do mamilo, mas muitas mulheres têm a inversão por si só, e isso não seria um fator de risco para câncer de mama, tá? É importante, Rose, fazer a análise com o mastologista, fazer a consulta e manter as mamografias em dia. Isso é fundamental. Câncer de mama metastático, voltar sempre em somente 2 linfonodos? Não tem essa relação, tá? O câncer de ovário, ele pode voltar em linfonodos, ele pode voltar no fígado, ele pode voltar no pulmão, ele pode voltar no peritônio, ele pode não voltar. Tá? Então, não existe isso, sempre voltar em alguma coisa. Ou todo o câncer vai sempre voltar. Não, isso não é verdade. A gente falou bastante sobre isso essa semana, naquele vídeo que eu mostrei para vocês, os dados, né, que eu peguei na Biblioteca Americana, de porcentagem de pacientes vivos em 5 anos, para cada tipo de doença, se era uma doença inicial ou se era uma doença avançada. Então, não tem nada disso que sempre o câncer vai voltar, isso não existe, tá? E uma recidiva pode acontecer tanto no local onde era o tumor primário, que a gente chama de recidiva local, como também ele pode voltar em um local à distância, né, em um outro órgão, que a gente chama de recidiva à distância. Ó, a Gina colocando, né, que tem metástase no fígado, no câncer de estômago, lida como uma doença crônica. É isso aí, sigamos, é o principal. A gente tem que seguir, né? Existe muita vida além do câncer, existe muita coisa boa por aí para ser vivida, independente de ter câncer ou não. Vocês colocam uma pressão gigantesca sobre vocês mesmos, né? Querendo resultados imediatos, querendo resultados, né, que às vezes não é o objetivo do tratamento, e acabam esquecendo de viver tudo aquilo que está acontecendo agora, de viver todo aquele momento, muitas coisas boas. Façam sempre esse exercício, do momento do diagnóstico até hoje. O que aconteceu de bom na sua vida já? O que o diagnóstico trouxe de diferente? Né? O que você está vendo diferente já em relação à sua vida? Pessoas, a forma de encarar situações, tudo isso existe. Eu sei que dá medo, eu sei que dá angústia,
Eu sei que ninguém gostaria de estar passando por isso. Não é uma luta que ninguém escolheu. Tenho certeza que vocês trocariam a doença por qualquer outra situação. Mas isso não cabe a nós. Então vamos viver além do câncer. Vamos viver tendo a doença e seguir em frente, né? Traçar novos objetivos. É possível, podem ter certeza absoluta disso. Na página ali tem aquela parte que é um post que já é um pouquinho mais antigo, até vou botar ali depois nos stories para vocês poderem acessar com mais fácil, que se chama Mural do Paciente, que tem diversas histórias, tá? De pessoas que estão vivendo com o câncer há muito tempo, que estão vivendo bem, que estão vivendo melhor não, vivendo diferente do que antes, tá? Não vamos fazer uma comparação assim, né? Porque a gente sabe que esse diagnóstico acaba mudando muita coisa. Mari, eu tive Covid durante a quimio e, graças a Deus, sintomas super leves. O que a gente tem visto é que os pacientes, nesse momento, agora com essas novas cepas e depois das vacinas, realmente não tem sido um problema, né, o câncer com a doença. Lá nas cepas iniciais, sim, foi bem complicado. Era uma doença mais grave, era mais complicado nos pacientes oncológicos, mas hoje está bem mais tranquilo. A Givi botou a mesma pergunta que eu respondi. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Já estou há 5 anos com a doença, sempre residindo em 2 linfonodos. É uma questão bem específica dessa tua doença, né, Givi? Que acaba não servindo para todo mundo, que a gente não pode fazer uma generalização para todos, porque não se comporta dessa forma, né? É a tua doença que está se comportando assim, né? Mas não é o que acontece de uma forma mais comum, digamos assim. Jana, eu tento viver a cada dia, não penso muito mais no futuro. Thaís, o câncer não se define. Muito bom. Minha vida virou de cabeça para baixo. Eu imagino, eu sei, a gente vê isso realmente, que o diagnóstico muda muito a situação, né? O diagnóstico sempre... Tem um texto que eu escrevi, não lembro o título dele, acho que é De Repente, Inesperado, uma coisa assim. Simplesmente, né, tu tem planos, tu tem plano de carreira, plano de trocar de casa, plano de trocar de emprego, sei lá, planos de começar uma coisa nova, né, planos de viagem, e simplesmente, né, muitas vezes, principalmente quando o diagnóstico é num exame de rotina, tu faz um exame e esse mundo todo dá pausa. Ele para. Porque aparece uma lesão, porque precisa fazer mais uma consulta, porque precisa fazer uma biópsia, e tudo aquilo que a gente tinha planejado, toda a vida que estava correndo de uma forma, parece que tem que entrar em stand-by, e a gente passa a ter outras prioridades naquele momento. Então a vida vira realmente de cabeça para baixo, é algo inesperado, é algo que chega, né, realmente do nada, e dessa forma a gente precisa, aos pouquinhos, ir se reerguendo, ir se reorganizando, né? Organizar a questão do tratamento, ver o que precisa ser feito, e aos poucos retomando esses planos. Talvez os planos não vão mais ser os mesmos, né? Talvez vai ter que fazer novos planos, talvez aqueles planos iniciais nem façam mais sentido. Mas a gente pode, com todo esse tratamento, né, encarando a situação da doença, que não é fácil para ninguém, nos reorganizarmos, traçarmos novos objetivos, conhecer coisas novas. Eu tenho uma paciente que ela adorava pintar, mas por muito tempo ela parou, né? Por causa do trabalho, por causa de outras questões. Tinha esquecido esse hobby dela. Ela retomou ao longo do tratamento e hoje acaba sendo a terapia dela pintar. Ela pinta quadros, ela faz aquarela, ela faz um pouco de cada coisa para os amigos. Primeiro ela começou, né, distribuindo, fazendo quadros e entregando para a enfermeira, para quem cuidava dela ali na quimioterapia. E assim foi indo. Hoje ela vende quadros para fora. O que é interessante, é uma mudança inesperada também para ela, que ela sempre me disse, eu nunca me imaginava fazendo isso, transformar o meu hobby em algo não só bom para mim, mas até mesmo lucrativo, que acabou sendo, né, está sendo. Eu tenho outros pacientes, né,
que resolveram estudar algumas coisas. Tem um paciente que gosta muito de história, então a gente bate muito papo sobre livros, sobre literatura. Ele começou a estudar história, focar num período que ele gostava mais. E assim a gente vai conversando. Tem muita gente que começa a escrever, né? Faz seu diário, né? Toma o gosto pela escrita. Não sei se vocês acompanharam a Michelle, que é uma menina que eu até já fiz live, que ela é de São Paulo. Ela acabou de lançar, acho que foi ontem, ela lançou os e-books dela. Então, algo que ela trouxe, né, para a vida dela após o diagnóstico. Então, pense o que você gosta, o que te traz interesse, o que faz sentido para ti, o que faz sentido para tua família, para desenvolver isso. Tá bem? Pelos elogios. A Juliana, me sinto mais feliz e saudável. É verdade. E nem sempre a gente vai estar positivo. Nós temos que permitir sentir. Tu precisa te permitir, se um dia tá mais triste, chorar. Tu pode te permitir, né, não estar sempre feliz. Isso pode acontecer. Tem um poema que eu publiquei também, né, que é: desabar é diferente de desistir. Ninguém precisa desabar, ninguém precisa chegar, digamos, no fundo, mas tu pode ter um dia pior, até mesmo para te reencontrar, para buscar as forças, para ver o que te interessa, o que tu quer fazer, o que realmente importa. Tá? Então vamos cuidar. E realmente, assim, quem puder, tem um acompanhamento psicológico. Tem uma equipe de psicologia lhe acompanhando. Né? Muitas clínicas, muitos serviços disponibilizam para os seus pacientes. Eu acho que faz toda a diferença, porque não é fácil encarar o que vocês estão encarando. Não vamos romantizar o câncer aqui, não vamos dizer que é uma coisa boa, que todo mundo gostaria. Isso não é verdade, a gente sabe. É muito fácil eu ficar falando. Tá do outro lado é diferente, eu tenho consciência disso. E ter uma equipe de psicologia que possa ajudar é importante. Vai ter um dia do medo, vai ter o dia do pavor, vai ter o dia que vai dar vontade de não fazer mais nada, de jogar tudo pro ar. E vai ter os dias felizes, que esses precisam ser a maioria. E são possíveis, podem ter certeza disso. Vocês estão vendo vários relatos aqui. Vamos colocando isso aí, viva um dia de cada vez. Estou fazendo as últimas imunoterapias e irei começar com tamoxifeno. Essa medicação tem muitos efeitos colaterais. O tamoxifeno, ela é um hormônio, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então mudar um pouquinho o assunto. Hormonioterapia, câncer de mama é um assunto que sempre recorre aqui nas lives, né? Então vamos lá. Feito o diagnóstico de um adenocarcinoma de mama, um carcinoma ductal invasor da mama, um carcinoma lobular da mama, não importa, um câncer de mama, a gente vai fazer a análise de alguns marcadores. 2 deles são os receptores hormonais, receptor de estrogênio e receptor de progesterona. E o outro exame que é feito é a pesquisa do HER2. Tá? HER2 é uma proteína que fica na borda da célula e que ela é como se fosse uma antena que recebe as informações, né, do corpo, dizendo para a célula crescer, para a célula se dividir, né, para se desenvolver. Então a gente faz essas 3 análises. Quando nós temos os 3 negativos, nós temos o chamado câncer de mama triplo negativo. Quando nós temos o HER2 positivo, nós temos o chamado câncer de mama HER2 positivo. E quando nós temos o receptor hormonal positivo, seja estrogênio, seja progesterona, ou os dois, nós temos o chamado câncer de mama luminal. Quando nós temos um câncer de mama luminal, uma das questões que a gente vai poder utilizar como forma de tratar a doença é com bloqueio hormonal. Eu sempre brinco assim, é como se a gente fosse matar de fome o tumor. Nós vamos evitar que o hormônio feminino, que é o alimento daquele tumor,
chegue até ele. De que forma que a gente pode fazer? Existe mais de uma estratégia. A estratégia do tamoxifeno, que é uma estratégia que vai funcionar tanto nas mulheres pré-menopáusicas como nas pós-menopáusicas, ele vai agir como se fosse um escudo. Ele é um hormônio feminino bem fraquinho, mas ele se liga lá naquele receptor hormonal. No momento em que ele se ligou nesse receptor hormonal, ele vai ocupar aquele espaço e ele não vai deixar que o hormônio feminino mais forte alcance. Então, é assim que funciona o tamoxifeno. Tá? Outra estratégia que a gente pode fazer, a gente precisa entender um pouquinho de como que é feita a produção de hormônios femininos no corpo da mulher, para entender isso. O principal órgão que produz hormônio feminino é o ovário. Quando a gente entra na menopausa, quando a mulher entra na menopausa, significa que o ovário não está mais produzindo hormônio feminino. Tá? Ah, doutor, então se não está mais produzindo no ovário, a mulher que pós-menopáusica não precisa usar o bloqueio hormonal porque não tem mais produção. Faz sentido isso, né? O que acontece é que não é só o ovário que produz. Uma pequena quantidade de hormônio feminino é produzido em tecidos periféricos, que a gente chama, como, por exemplo, a gordura. Então, não tenho o ovário produzindo, mas eu tenho uma pequena produção de hormônio na gordura. Então, uma outra estratégia que eu posso utilizar é vamos bloquear a produção de hormônio na gordura. Então, nós vamos utilizar medicações como o nome anastrozol, letrozol, hexamestano. Tá? Essas são medicações que agem na periferia. Então, a mulher, isso só vai funcionar na mulher que está na menopausa, porque o ovário não funciona e eu acabo de bloquear o tecido periférico. Então, eu não tenho mais hormônio circulando. Uma terceira estratégia que a gente pode utilizar é transformar a mulher jovem numa mulher que esteja na menopausa. Então, eu pego aquela mulher que o ovário ainda funciona e destruo a função de produzir hormônio dela. De que forma? Ou através de uma medicação chamada de gozerelina ou o letrozol, que é a leuprorelina. São remédios, são injeções que a gente faz que passa uma informação para o ovário dizendo não produza mais. Então eu transformei aquela mulher jovem em uma mulher que esteja na menopausa. E acrescento o bloqueador hormonal, o anastrozol, para bloquear a periferia. Tá? Aí eu não quero usar o remédio esse que fala para o ovário não produzir. Ou no SUS eu não tenho acesso a ele. Uma alternativa é fazer radioterapia sobre o ovário. Eu mato aquele ovário. Uma outra alternativa é fazer uma cirurgia. Vai lá e retira o ovário. Claro que é muito mais agressivo isso, né, do que fazer uma radioterapia. Mas são estratégias que funcionam da mesma forma. Efeitos adversos principais do tamoxifeno. É um remédio muito bem tolerado, ele é bem tranquilo, é um comprimido por dia, tanto faz horário, pode ser em jejum, pode ser com alimentação, como a mulher se sentir melhor. O que mais tem que tomar cuidado? Pode dar um pouco de cefaleia em algumas mulheres, mas o princípio tem que ficar muito atento. Sangramento vaginal. A mulher que não menstruava mais e voltou a menstruar, conversar imediatamente com o seu médico. Ou mudou muito o fluxo menstrual, porque isso eu posso usar na mulher jovem, conversar com o seu médico. Porque o tamoxifeno pode levar, de forma rara, a alterações no endométrio, que é aquela parte do útero que cresce quando a mulher está grávida, e que é a parte que descama quando a mulher está menstruada. Então, pode levar a alterações ali, e que até podem vir a virar câncer, se transformar em câncer. Então, começou a ter sangramento, conversa com o seu médico, a gente utiliza estratégias de parar o tamoxifeno e isso regride. Tá? Tem post específico sobre os efeitos adversos da hormonioterapia ali no feed, para vocês verem com um pouquinho mais de cuidado. Um outro efeito adverso também raro do tamoxifeno, mas que a gente tem que ficar atento, é o risco de trombose, tá? Que é quando o sangue coagula dentro de uma veia grossa. Tá? Mas isso é bem raro, em torno de 1 a 2% dos casos, menos do que isso. Os inibidores da aromatase, que são aqueles remédios que vão bloquear a periferia, anastrozol, letrozol, vão ter como principais efeitos adversos dor no corpo, dor articular.
tá bem? Não causam alteração do útero, não costumam causar também risco de trombose. Dito isso, vamos para a próxima pergunta. A Aline, bom, entrou bem no que eu estava falando, que toda hormonioterapia é igual, acabei de explicar bastante sobre isso. A Maria botou, o mais complicado é ficar sentindo dor. Sei que tem médicos para dor, mas tem dias que incomoda mesmo, mas é assim mesmo, é curta vida. A dor, independente da causa, vamos lá, né, pessoal? Tem muita gente que tem dor por doenças benignas. Atendi essa semana uma senhora em que o câncer está completamente resolvido, mas ela tem muita dor por doença degenerativa na coluna, chamados bicos de papagaio. Tá? E outras doenças também podem dar dor. Pessoal, ninguém pode sentir dor. Existem estratégias para a gente conseguir aliviar a dor. Tá? Ninguém pode sentir dor, por favor. Óbvio que às vezes a gente vai ter dor, né? Mas assim, uma dor muito forte, contínua, semanas, meses de dor, não. Converse com o seu médico, a gente tem estratégia, a gente tem ótimas medicações para conseguir fazer controle de dor. A pessoa que tem dor não vai ter fome, a pessoa que tem dor não tem vontade de fazer nada, a pessoa que tem dor não é uma boa companhia porque ela não vai estar querendo conversar porque ela está com dor. A dor é um dos sintomas mais desconfortáveis que existem e a gente pode tratar. Vou tomar um golinho da água. A Aline dizendo, vou passar 5 a 10 anos tomando. Acho que ela está falando da hormonioterapia. A Aline pergunta para o teu médico, é um post que eu sempre coloco. Quais são as informações que vocês precisam saber sobre essa doença? Eu vou falar aqui rapidinho. Na minha opinião, tá? Isso é o que eu penso. Qual é o seu tumor? Aonde que ele nasceu? Um câncer de mama, um câncer de ovário, um câncer de útero, um câncer de pele? Ele tem algum tipo especial? Então essa é a primeira. Segundo, é um tumor avançado ou é um tumor inicial? Terceiro, qual é o objetivo do tratamento? É um tratamento que está sendo feito para diminuir a chance da doença voltar? É um tratamento sendo feito para diminuir o volume de doença? Então vamos entender isso. Terceiro, qual é o calendário de tratamento? Quer dizer, quarto, né? Qual é o calendário? De quanto em quanto tempo é feito o tratamento? Por quanto tempo vai ser feito esse tratamento? Quinto, quais são os possíveis riscos deste tratamento? Tá? Sexto, como que eu faço o acompanhamento da doença? Tanto para saber se está funcionando ou, né? Então, vai ser tomografia, vão ser consultas, de quanto em quanto tempo. Essas são as informações básicas. Tá vendo que eu não estou pedindo que ninguém saiba. O mais comum. É isso que vocês precisam saber. Esqueçam, porque o meu tumor é grau tal. Porque o meu tumor tem invasão não sei o quê. O KMS. Isso não importa para vocês. Isso não é uma informação que vocês precisam levar isso ao pé da letra. Isso é uma coisa para o médico. Vocês precisam responder essas 5 perguntas. Se vocês souberem responder essas 5 perguntas, tenho certeza que vocês vão conseguir encarar de uma melhor forma o tratamento. Porque quando a gente sabe o que está sendo feito e o porquê que está sendo feito, nós conseguimos encarar de uma melhor, né, de uma melhor estratégia. E a hormonioterapia adjuvante, que é aquela feita após a cirurgia, a gente faz, ela é mantida um período de 5 a 10 anos, né, tudo correndo bem, dependendo do risco daquela mulher. Tá? Se for um risco mais alto, se pensa em 10 anos, um risco um pouco mais baixo, às vezes a gente fica com 5, e existem estudos de estender ainda mais esse período. Tá? Mas hoje, por enquanto, a adjuvância com hormonioterapia, a gente fala entre 5 e 10 anos, sim. Ao contrário de alguns relatos, o câncer na minha vida foi uma porta para a felicidade. Olha, já aqui botando palavras bem fortes, né? Uma coisa interessante a gente ler. Mesmo com tantas advertências de doença, eu me sinto muito mais viva hoje do que antes, que não tinha nada. Muito interessante isso que a Jaque está colocando. Importantíssimo a gente ter essa visão. Uma coisa que sempre foi o meu grande objetivo quando eu comecei esse Instagram, além de trazer informações para vocês, de tentar auxiliar a entender um pouquinho melhor a doença, os termos, a questão toda, é que vocês conseguissem fazer contatos, fazer redes para uma pessoa poder ajudar a outra. O que vocês podem fazer? Chama no privado, diz, fulano, eu gostei do teu comentário, queria conversar um pouco mais com você. Daqui a pouco vocês começam a criar grupos.
Eu conheço 2 grupos que iniciaram dentro do Instagram, dentro do meu Instagram ali, que eu não faço parte, que não tenho nada a ver com isso, mas de pessoas que conversaram, né, por meio de mensagens que foram enviadas nos posts ou aqui nas lives, e isso virou um grupo, e uma pessoa pode ajudar a outra. Isso se torna um grupo de apoio, para ter as mesmas experiências, para compartilhar experiências, para uma dar força para outra. Tá? Porque o teu dia bom talvez seja o dia ruim daquela pessoa que vai se tornar uma amiga. Então essa troca é muito rica, eu acho. E eu preciso incentivar muito vocês a fazerem isso. Porque faz diferença sem dúvida alguma. Obrigado, Carol. A Mari também colocou ali algumas mensagens legais. Travou. É que eu recebi 2 ligações aqui. Eu acabei botando para... Né, e deu aquelas travadinhas. Rodrigo, câncer testicular em vigilância ativa, segundo pesquisa, qual a probabilidade de recidiva? Rodrigo, tem que fazer não sei te dizer em números isso, tá? Não... Uma coisa que vocês nunca vão me ver falando aqui de uma forma assertiva é sobre números, que essas coisas eu não guardo. Eu sei onde eu preciso buscar, tá? Quando eu preciso para discutir com algum paciente. Mas, assim, números exatos, muito difícil assim, de guardar, porque acabam tendo muita variação de um caso para o outro também. Tá? A gente sabe que quanto mais precoce, PT1A é um diagnóstico precoce, né, o risco começa a ser cada vez menor de recidiva. Tá? E dentro do câncer de testículo também existe a diferença dos subtipos. Né? Qual é o subtipo do câncer de testículo? Que existe alguns subtipos que são mais agressivos, outros que são mais benignos, e muitas vezes a gente tem componentes mistos dentro do tumor. Tá? Não sei se vocês lembram, eu coloquei um tempo atrás uma imagem de um teratoma de ovário, que era uma lesão que tinha dente, que tinha cabelo, que parecia um monstro, um ET. Tá? Aquilo é um tumor que também pode acontecer no testículo, acaba sendo mais comum no ovário, é um teratoma o nome daquilo, que é um tumor que tem, a grande maioria das vezes ele é benigno. Tá? Então vai depender de qual que é a quantidade de componente benigno, qual é a quantidade de componente maligno para fazer essas análises. Mas eu confesso para vocês que eu não guardo números de cabeça, assim, a não ser aqueles que eu uso com mais frequência. O importante é saber onde procurar, né? Quando eu preciso acessar esses números, eu sei onde eles estão. A Tati colocando sobre o acompanhamento psicológico, a Jaque colocando um pouquinho mais sobre a vida dela e como foi. A Franci dizendo que quer jogar tudo pro ar. Não, Franci, não faz isso. Chama a Jaque, montem um grupo, conversem entre vocês. Eu tenho certeza absoluta que isso pode mudar. Que essa situação pode ficar muito melhor. A Cleide falando, explica um pouco sobre o triplo positivo. Eu acabei falando já no início da live, né, quando eu expliquei sobre o triplo negativo, mas o triplo positivo é o contrário. A gente tem os 3 marcadores positivos. A gente não costuma chamar de triplo positivo, tá, pessoal? A gente chama que é um tumor com presença do HER2 e dos marcadores hormonais, né, dos receptores hormonais. Já falei sobre os receptores hormonais, falo um pouquinho sobre o HER2. Então, quando a gente tem esse HER2 super expresso, então quando ele está muito presente na célula do câncer, ele passa a ser um alvo, né, a gente tem medicações específicas contra esse HER2. O mais conhecido de todos, que, né, vocês já devem ter ouvido falar, é o trastuzumab, ou Herceptin. Existe o pertuzumab, que é o Perjeta. E agora a gente tem medicações novas chegando. O Kadcyla, que é o chamado TDM1, que é um trastuzumab com quimioterapia, né, o trastuzumab emtansina. E o mais recente de todos, que a gente teve os dados publicados há bem pouco tempo no Congresso, e já está aprovado no Brasil, é o trastuzumab deruxtecano. Tem um post que eu explico bem direitinho como ele funciona, mas é como se fosse um cavalo de Troia. O que é isso? A gente é uma molécula em que tem 2 coisas. Eu tenho uma químio muito forte dentro dela, e ela tem um ligante, ela vai se ligar no HER2, então ela reconhece aonde está o HER2. Ela vai lá naquele HER2, então, levando a quimioterapia. Mas essa quimioterapia não é solta, ela fica presa. A célula pega essa molécula que está ligada no HER2 e coloca ela para dentro para tentar destruí-la. No momento que a célula do câncer tenta destruir essa molécula, tá, essa destruição leva à liberação da químio. E essa liberação da químio dentro da célula do câncer especificamente.
Com isso eu consigo dar uma quimio bem forte, mas também totalmente voltada contra o câncer. Porque só as células que têm esse HER2 vão acabar englobando essa molécula que tem a quimio. Então eu tenho um ótimo ataque com baixos efeitos adversos. Tá bem? Então isso é um pouquinho sobre o HER2. Dá uma olhadinha ali no post do Instagram, tá bem legal o que eu explico. Tem um que é o pessoal aplaudindo no congresso, e logo depois, eu não lembro se é um antes ou um depois, tem que eu explico dessa molécula que é o chamado cavalo de Troia. Então, eu não sei se esse nome realmente existe para medicação, se eu escutei de alguém ou se eu acabei utilizando como uma explicação. Tá? Provavelmente já deve existir, devo ter escutado e por isso eu acabei trazendo, mas eu não tenho certeza. Mas acho que é uma forma interessante de entender como que funciona. A Cristina, como saber se o câncer de rim tinha metástase? Não pedirá exames depois da cirurgia só de abdômen. A gente faz, na verdade, o acompanhamento com exames de imagem, né? Então, tomografias, abdômen, tórax, aí a frequência vai depender muito. Se é um tumor muito inicial, talvez não seja... vai depender de cada caso, assim, né? Mas a gente vai descobrir com exames de imagem, tá? Não tem outra forma. Respirar fundo, levantar a cabeça, vai ser fácil, não vai, mas isso aí, falando sobre as dificuldades do tratamento. Luciano, já fiz 28 químios, 28 reais, já fiz a cirurgia. Desculpa, só um pouquinho, pessoal. 28, fiz a mais rádio, a semana fiz exame de sangue, tomografia, estou esperando o resultado, estou nervosa. É muito comum ficar nervosa, né, nervoso, esperando o resultado. Né? Tem muitas pessoas que nos relatam assim, a parte do tratamento que eu achei que ia ser difícil, eu levei de letra, foi muito tranquilo, porque eu sabia o que me esperava, o que eu precisava fazer, e agora, sempre que eu vou fazer um exame que eu vou levar para o médico, eu fico em pânico, não durmo 2 dias antes. Isso é muito comum de acontecer. Isso é muito, muito mais frequente do que vocês imaginam. Tá? Por quê? Porque vem toda a lembrança do que passou, de como foi difícil receber o diagnóstico, de todos os planos que precisou deixar de lado, tudo aquilo que a gente já conversou antes, isso volta à tona. Né? A gente volta a lembrar dessas dificuldades e não querer passar de novo. Então é normal ter isso, é esperado, mas a gente não pode deixar que esse medo nos domine. E o grande problema é quando o medo passa a dominar a nossa vida. Então aí está a importância de nós termos o acompanhamento psicológico. E esse acompanhamento psicológico muitas vezes segue ao longo de todo o tratamento. Carol, faria hormonoterapia, segundo meu onco, por 10 anos. Isso aí. Obrigado, Márcia. Gisela, para animar sua live. Obrigado por ter vindo. Eu adoro a presença de todos vocês aqui, né? E tento interagir o máximo possível com todos. Infelizmente não consigo responder todas as mensagens, né? Mas, por favor, vão mandando. Não, de longe não é uma reclamação, pelo contrário. Tenho primas paternas que tiveram as mamas e ovários por causa de uma mutação do gene BRCA. Essa é uma alteração, né? É uma síndrome hereditária que vai passando dentro da família e que aumenta muito o risco de alguns tumores, principalmente mama e ovário. A mutação de BRCA ficou muito famosa quando a Angelina Jolie apareceu na capa da revista Times americana, dizendo que tinha feito mastectomia bilateral. Por que foi feito? Né? Pelo grande risco de desenvolvimento de câncer ao longo da vida. Então, quem tem essa alteração precisa fazer todo um cuidado especial, inclusive, muitas vezes, tendo indicação de cirurgias profiláticas. Mas, para isso, a gente precisa de todo um acompanhamento do oncogeneticista para nos dizer, olha, qual é o tumor que é esperado, quais são os riscos, o que vale a pena fazer, o que não vale. Isso é de suma importância ter todo esse acompanhamento. E Nara, já falei sobre o triplo negativo, tá? Foi um pouco mais no início da live, eu vou deixar essa live salva lá no canal do YouTube, depois eu vou colocá-la lá, para quem quiser acompanhar, tá? Doutor, fiz esterectomia, como ficam os hormônios? Se não foi retirado os ovários, ficam normais. Os hormônios são produzidos pelo ovário, não pelo útero. Muitas vezes, a cirurgia de esterectomia, que é a retirada do útero, também se retira trompas e ovários. Que é então, como é que a gente chama? É a esterectomia com oforectomia. Oforectomia é a retirada dos ovários. Tá?
Fiz massa com prótese há 1 ano, tenho muita dor em uma mão. Tenho carocinho que não aparece ultrassom. Mas me passou o tamoxifeno por 2 meses. Disse que tenho muitas glândulas mamárias. Esse é o uso não oncológico do tamoxifeno. Tá? Existem doenças, não, desculpa, existem medicações que às vezes foram desenvolvidas para uma situação e que a gente utiliza para outra. Eu falei sobre isso essa semana nos stories, em que uma pessoa me perguntou sobre os fogachos, que são os calorões da menopausa, e que o médico dela tinha passado uma medicação para depressão. Então, não é que a pessoa está com depressão. A medicação é utilizada para depressão, mas também é utilizada para controle de fogachos, funciona muito bem. Nós temos algumas medicações que também foram desenvolvidas para depressão e a gente usa para controle de dor crônica, por exemplo, a amitriptilina, duloxetina. E essas mesmas medicações podem ser utilizadas também para neuropatia periférica, que é o formigamento em mãos e pés que podem dar da quimio. Então, não vamos ter preconceito com os remédios. Tá? Não é porque é utilizado para uma situação que não pode ser utilizado para ti que tu não tem aquilo. Tá? Muitos remédios têm mais do que uma indicação. Bem? Tenho câncer de mama hormonal, depois que comecei a quimio, tive uma cólica de 12 horas de dor. O médico falou que é assim mesmo, mas achei muito estranho, pois não tinha antes. Eu não gosto de usar a palavra normal, gosto de usar a palavra esperado. Tá? Algumas quimioterapias são esperadas que deem cólicas, que podem acontecer. Sim. Tá? Tem que ver exatamente qual que é o remédio que está sendo utilizado. Existem muitas quimioterapias diferentes. Quimioterapia é um nome tão genérico como antibiótico, como anti-inflamatório, em que existem diversos remédios diferentes e com formas de ações diferentes. Os médicos queriam esvaziar os nódulos do meu braço, está muito inchado. O que eu faço para desinchar meu braço? Respondi hoje até nos stories isso. Acho que foi nos stories. Exercício físico, massagem, meias de compressão. Dependendo do momento, às vezes precisa até ter um pouco de repouso. Então, uma fisioterapeuta oncológica, né, uma fisioterapeuta especialista nessa área de mama pode ajudar bastante. Tá? E aqui no perfil tem mais do que uma que eu até já compartilhei stories. Coloco ali no pessoal que me segue, escreve físio, que vocês vão ver como tem fisioterapeutas com um monte de material interessante. Obrigado, Gisele. Obrigado, Priscila. Que bom que tá gostando. Fico muito feliz de conseguir ajudar a todos, né? Pelo menos um pouquinho. Se não dá para, não tem como fazer o atendimento individual de todo mundo, né? Mas a gente vai trazendo informações conforme é possível. Se vocês se derem conta, na minha página, a maioria dos meus posts eles não são sobre doenças específicas. Lá no início eu fazia um pouco mais sobre doenças específicas, mas eu falo sobre questões que podem ser englobadas ou entendidas por todo mundo, por todas as doenças, na grande maioria das vezes. As questões mais específicas acabam estando nos stories e nas respostas das caixinhas. Mas eu tenho tentado fazer posts que a maioria das pessoas consiga aproveitar de alguma forma. Tá? E a grande maioria, né, de uma forma mais genérica. Por quê? As dificuldades que o câncer traz na vida das pessoas independe muitas vezes de onde que surgiu o câncer. Tá? Então, vamos falar e vamos espalhar. Se vocês estão gostando, encaminhem para os amigos, coloquem nos stories, me marquem. Por quê? Porque com isso a gente vai conseguir fazer essas mensagens chegar ao maior número de pessoas. As minhas mensagens acabam ficando restritas a um pequeno grupo, que é o grupo que me segue. E mesmo que a gente veja que tenha 10 mil pessoas seguindo ali, as mensagens são entregues para 2.000, 2.500, 3.000 pessoas. É assim que funciona o Instagram. Então, eu preciso de vocês para me ajudar a levar essas informações mais adiante. Para que mais pessoas fiquem sabendo, que a gente consiga desmistificar o câncer, que a gente consiga falar de uma forma clara sobre a doença. Muitas das pessoas que estão aqui estão sempre compartilhando e comentando, e eu agradeço muito, eu gosto de todos. Eu sei que tem pessoas que não gostam de falar, que gostam só de acompanhar, não tem problema. Todos são muito bem-vindos. E não existe pergunta boba, como algumas pessoas às vezes colocam. A dúvida de um, muitas vezes, é a dúvida de muitos outros, mas que tiveram vergonha de perguntar. Então, façam suas perguntas, estando dentro daquilo que eu possa falar, que eu possa responder, eu vou responder.
Eu tenho algumas limitações legais, como eu já expliquei para vocês, mas estando dentro de uma possibilidade, eu vou sempre responder. Minha mãe tem medo de fazer cirurgia de retirada da mama e fica com o braço inchado. É um risco, né? Porque no momento que a gente faz a retirada da mama, e principalmente quando se aborda os linfonodos axilares, a gente acaba mexendo na questão da drenagem linfática. E isso realmente pode levar, né, ao edema do braço e precisa ter alguns cuidados. Tá? Mas a cirurgia é uma cirurgia relativamente segura, em mãos experientes. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho minha avó com 95 anos. Essa semana, segunda-feira, ela fez a mastectomia com a retirada dos linfonodos. Está muito bem em casa, se recuperando. Dormiu um dia no hospital só. Então, assim, é uma cirurgia que acaba sendo segura, feita em mãos experientes. Tá bem, pessoal? Sarcoma do estroma endometrial é o câncer que estou... Olha, uma pergunta de uma doença bem diferente, que é o sarcoma. Vou falar rapidinho sobre sarcoma. Sarcoma é um câncer, vamos chamar assim, um câncer de músculo. É o câncer das carnes, né? É o câncer da estrutura dos órgãos. A grande maioria dos cânceres, que são os chamados carcinomas, ele vem da borda do órgão, tá? Da borda do ducto, da borda do estômago. Tá? O sarcoma é o que a gente chama das células de estrutura. Tá? Ele é um tumor diferente em que raramente, mas muito, muito, muito raramente, ele dá metástase para linfonodos. Geralmente as ínguas ficam poupadas e a maioria das suas metástases são para outros órgãos. Como toda doença, primeiro eu preciso saber se ela é uma doença inicial ou avançada. Isso eu faço através do estadiamento, que é o mapeamento do câncer. Isso eu faço através de exames de imagem. Doença localizada, tratamento cirúrgico. Doença avançada, tratamento sistêmico, que é o tratamento com quimioterapia. Alguns casos de doença inicial, a gente vai combinar químio ou radioterapia antes ou depois do tratamento, mas isso não é o mais frequente. E esse caso, que é do estroma endometrial, eu sei que é um sarcoma de útero, porque endométrio é uma parte do útero. Tá bem, pessoal? Vamos ver se tem mais... Tem um monte de perguntas ainda. Trastuzumab atacou meu coração por quê? Uma pergunta bem interessante. Acho que essa é uma ótima pergunta. O trastuzumab é uma medicação que ataca o HER2. Lembra que eu falei lá do câncer de mama? Só que esse HER2 ele existe em todas as nossas células. Porém, numa quantidade baixa, em que quase é irrelevante, digamos assim. Porém, no coração não tem tão poucas. E um dos efeitos adversos das drogas contra o HER2 pode sim ser, né, um ataque ali nas células do coração. Por quê? Porque é o mesmo alvo que tinha lá no câncer também tem no coração. Então a gente tem que cuidar, né, com a cardiopatia. Por isso que quem usa medicação contra o HER2 precisa fazer ecocardiografia do coração com frequência. Tá bem? Pessoal, eu vou me despedir agora de vocês. Eu sei que tem outras perguntas, mas eu preciso parar agora. Vamos seguir conversando nas caixinhas e vai ter outras lives. Quarta-feira, às 8 horas, nossa live tradicional vai ser com uma nutricionista, tá? A Nutri Fernanda. Espero todos vocês lá e seguimos juntos, discutindo sobre câncer, explicando mais sobre a doença, compartilhando boas informações e seguimos em frente. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado essa live e quem sabe, né, dessa conversa não saia mais algum grupo de ajuda aí entre vocês mesmos. Criem seus redes de apoio. Isso vai ajudar e vai fazer toda a diferença. Um beijão a todos. Vou tentar colocar essa live lá no Instagram, lá no YouTube, desculpa, para quem não pegou ela desde o início. Tchau, tchau.